Olá, estamos de volta e hoje nós estamos conversando com o Dr. Mário Lúcio Quintão Soares, que é um autor de livros e de diversos temas, entre eles Teoria do Estado, e ele leciona Direito Eleitoral e nós estamos falando sobre o direito eleitoral, sobre as eleições que se avizinham. E eu pergunto, doutor, a sua posição sobre o financiamento das campanhas, se deveria ser com dinheiro público ou realmente com essas doações captadas de uma maneira meio comprometedora junto às empresas que podem financiar. Nós temos uma posição radical em defesa do financiamento público da campanha. Financiamento privado, convenhamos, né, gente? É um convite à corrupção. Não podemos admitir hipótese alguma, né? Nós temos, por exemplo, um pleito municipal. Nesse momento, eu sei que vários empresários se reúnem com os candidatos a prefeito e já começam a lotear os interesses municipais. Isso é trágico. Isso desmoraliza qualquer proposta política. O financiamento privado, ele traz implicações. A pessoa que vai financiar uma campanha, ela quer resultados. E os resultados entram em choque com a lei de responsabilidade fiscal, entram em choque com os princípios éticos da administração pública. Então, nós percebemos que a OAB, né, nós somos ligados à OAB, ela tem uma posição intransigente. Já entramos com a DPF, junto ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de que haja, né, por parte do Supremo, uma declaração de que o financiamento só pode ser público. Aí vocês me indagam, o Supremo vai julgar? Pode ser para o pleito passar, futuro. Aí, mas você fala, mas por que esse pleito futuro, pleito passar? Porque o Supremo joga conforme conveniências políticas. Não está julgando conforme os interesses da sociedade brasileira. Aí vocês falam, mas você está cético com o Supremo? Não estou cético com o Supremo. O Supremo, eu chamo muito de oráculos de Delfos ou terreiros de Macumba. Aí vocês falam, mas o que é isso? Está ofendendo? Não estou ofendendo o Supremo. O Supremo está no ativismo. Não sou contra o ativismo judicial, mas da maneira que ele é praticado, ele é criminoso. Por quê? Ele está correspondendo às expectativas das indicações daqueles que estão no poder. Ou seja, hoje todo mundo sabe que no Supremo Tribunal Federal tem uma bancada da Dilma. Não é que essa bancada seja ruim, mas não vai julgar de acordo conforme a Constituição, vai julgar de acordo com os interesses políticos. E esses interesses políticos são muito casuísticos. Então nós temos uma posição radical. O financiamento tem de ser público e controlado. Aí vocês falam, mas se o financiamento público vai exigir o voto distrital, porque como que esse tanto de partido, como que esse processo eleitoral todo, haverá um controle em relação ao financiamento público. Nós temos experiências em vários países do mundo, né? Lá, né, você pode chegar no próprio Estados Unidos da América, na própria França, na própria Alemanha, a essência é financiamento público. E o que é privado tem um controle rigorosíssimo. A prestação de contas nesses países é radical. Lá não tem esse negócio de justiça eleitoral, não. A própria justiça, né, tem os mecanismos de impedir que o candidato que venha se envolver em qualquer proposta de manipulação do voto, ou seja, manipulação da vontade política do eleitor, esse candidato seja punido. Porque nós temos que criar mecanismos também que os partidos políticos afastem os políticos que têm uma tendência à corrupção. Parece que as pessoas só querem entrar na vida pública para se locupletar, se beneficiar. Isso é ruim, porque as pessoas de bem acabam não participando da política. Então nós queremos parâmetros éticos, e eu acho que passa pela aprovação, né, não só de uma lei, né, no sentido de modificar, né, o financiamento privado do jeito que ele é autorizado no Brasil, porque a justiça eleitoral ela é muito lenta, ela tem uma dificuldade enorme de controlar esse financiamento privado e acaba, de uma certa forma, permitindo, né, mecanismos espúrios, né, na vida pública brasileira. Doutor Mário, esta nossa posição atual, nossa situação brasileira atual, em que, para financiar uma campanha, candidatos, em especial em cargos mais elevados, não é normalmente o caso de um candidato a vereador, mas de prefeito acima, sempre eles são financiados por empresas que umas são fornecedoras de alimentos para presos, outras são fornecedoras, são construtoras, são pessoas que vão fazer um projeto para a prefeitura, ou para o governo do estado, ou para a União, estão sempre sendo financiados por pessoas que mais tarde serão contratados e poderão ser beneficiados em licitações. Esse é um dos problemas do financiamento privado e o público precisaria saber disso com mais detalhes? Eu acredito que sim. Por exemplo, lixo. Lixo é briga, vocês não têm a noção.
Briga com morte, se me permite lembrar, em São Paulo mataram um prefeito porque não fez a concessão da coleta de lixo como previsto, né? O lixo, parece que as pessoas gostam, né? Até a novela que faz sucesso da televisão fala de lixo, né? Lixão, né? E parece que os políticos gostam de lixão. Porque o lixão, ele permite que as pessoas, através, né, de uma coleta seletiva do lixo, venham oferir lucros fabulosos. Ou seja, o que acontece? Onde que estão os aterros sanitários? Onde que estão as políticas? Nós temos maquinários lá na China que praticamente facilitariam todo o trabalho, né? Não só de coleta de lixos, como também de aproveitar os detritos e gerando energia. Por que os municípios não investem nisso? Porque os municípios, né, não se articulam, né, e saibam aproveitar o lixo. Pode ser uma fonte de renda, né, e fonte de empregos para muita gente. Mas isso não interessa. Por quê? Vamos chamar uma empresa que é especialista, né, na coleta de lixo. Aí essa empresa vai financiar a campanha. A outra, especialista em asfalto. E o asfalto tem que durar os 4 anos do mandato. De preferência que o asfalto não seja muito bem feito. Porque se ele for bem feito, ele vai trazer problemas sérios. Cidades, principalmente do norte de Minas Gerais, em vez de asfalto, eu prefiro, né, um calçamento que vai respeitar o quê? O ambiente climático, né, a questão ecológica. Se colocar asfalto num lugar que é muito quente, eu tenho vinculação com o Ibirapuera, um amor enorme aqui, né, a Montes Claros. Aqui, vocês podem me dizer, mas é importante, né, porque para os carros, né, que tenhamos mais asfalto. Não, nós temos de ter ruas, né, bem arborizadas, né, ruas, né, que estimulem, né, os transeuntes. Aqui em Montes Claros, inclusive, tem uma característica muito interessante, porque nós temos ruas estreitas, né, daquela Montes Claros antiga, e essas ruas, do meu modo de ver, devem ser até fechadas, ser ruas de pedestres, né, porque o pedestre que tem sentido, né, eu gosto de trabalhar muito no negócio de espaço público, né, eu sou contra a privatização do espaço público, nós defendemos que os espaços públicos, ruas, praças, né, sejam referências, né, das pessoas, que elas trazem consigo identidade. Agora, o que a gente percebe? Quando nós temos os processos políticos, as pessoas não querem fazer propostas, elas não querem que as ruas, né, e as praças fiquem cheias de gente e as pessoas se dialogando, elas querem que as pessoas fiquem dentro das suas casas, tudo na base da internet, condicionadas a determinado tipo de comportamento e completamente alienadas. Enquanto isso, os políticos, né, eles usufruem de um banquete, e o banquete o que é? Dividindo as coisas públicas e tratando as coisas públicas como suas pessoais, como fossem particulares. Isso é trágico para a democracia. Nós temos de erradicar qualquer mecanismo de financiamento privado de campanha. Por quê? Porque no Brasil, o financiamento é um convite, como eu já disse, à corrupção. Doutor Mário Lúcio, em palavras rápidas, eu queria que você fechasse esse assunto para nós, nos falando sobre a prestação de contas dos políticos perante o Tribunal Eleitoral é uma atividade séria? Não, eu acredito que sim. A Justiça Eleitoral, né, ela tem se empenhado muito, ela tem estabelecido exigências, mas lamentavelmente os políticos sabem bular essas exigências, né? Hoje o candidato, né, ele tem que ter uma conta específica e nessa conta ele tem de colocar tudo que ele arrecada e tudo que se gasta. Mas eles fazem isso no Brasil? Eles acabam bulando esse contrato, alguns contadores que manipulam isso para eles. E isso é uma demonstração de que as pessoas querem se locupletar, elas querem levar vantagem na atividade política. A gente tem que servir a res pública, servir a democracia. Se a gente não servir a democracia, nós vamos ficar sempre construindo uma república de bananas, uma república de farsa, uma república em que as pessoas só pensam na administração pública em termos fisiológicos, em termos de empregos, em termos de se beneficiar. Eu penso o seguinte, hoje nós temos, nesse ano, né, um processo eleitoral maravilhoso, que são as eleições locais, uma eleição que as pessoas vão olhar as praças, os jardins, e principalmente a convivência. E nós precisamos de administradores públicos que saibam gerir a sua própria vida, que tenham porque eu penso que a honestidade, gente, mais do que condição sine qua non, é um pré-requisito que as pessoas devem demonstrar. E os políticos não devem só ser honestos, devem parecer também honestos.
Agora, o que acontece? Quando se fala em política no Brasil, todo mundo cai em gargalhada, fica ridicularizando, né? Virou um espetáculo, como se fosse uma zorra total. E não é isso não, gente. Nós temos de acreditar na democracia, eu acredito na democracia. Nós temos que fazer que as leis brasileiras tenham uma devida eficácia. E cada cidadão, na sua vigília democrática, nesse processo eleitoral, dê um pequeno conselho: não vote em políticos corruptos, não vote com aqueles, né, que vão manipular o nosso voto. Votem de acordo com a sua consciência e pela sua dignidade. O programa Orientando o Direito teve o imenso privilégio de receber e conversar aqui nos estúdios com o Dr. Mário Lúcio Quintão Soares, que nos falou sobre esse tema tão atual para nós sobre eleições. Nossos agradecimentos ao Dr. Mário Lúcio Quintão Soares e pedimos ao nosso telespectador que nos espere, porque amanhã, em Querendo Deus, apresentaremos um outro programa.